Olá, amiguinhos, tudo bom? O prometido, hoje é o dia que eu faço a resenha. No mês passado, eu fiquei de ler um livro que estava no topo, assim, e tal. Então, esse livro foi Torturado. Eu comecei a ler ele no final de agosto. Final de agosto? Desculpe. No final de julho, começo de agosto. Porque tava todo mundo comentando, disse que foi destaque lá na Bienal do livro, ganhou um prêmio. Aí eu disse, pronto, vou ler esse livro pra saber por que tem esse hype todo. É um livro consideravelmente curto, não é tão longo. É dividido em três partes. Primeiro eu queria contar assim como foi o meu processo de leitura. No início assim, é fácil de ler, tá? Tem logo um mistério nos primeiros capítulos. E aí você já fica presa ao livro. Esse mistério é o que baseia toda a história sobre duas irmãs, sua família, dentro de uma fazenda, tá? A gente não tem data. A gente só sabe que é no período que ainda existiam as fazendas e que as pessoas ganhavam uma porção de terra ali e trabalhando na fazenda elas podiam morar desde que as casas não fossem permanentes e uma parte de tudo que eles fizessem ali da rocinha deles fosse para o dono da fazenda. Esse é o livro. São duas irmãs, entre 8, 10 anos, 6, não sei mais ou menos, crianças. E acontece uma coisa que uma delas fica com um defeito e esse defeito permeia toda a relação das duas até a adolescência. Quando chega a adolescência, uma das irmãs fica grávida do primo e foge. Aí, a partir daí, começa a história da outra irmã, que gosta de lidar com a terra. Vocês vão descobrir quem é, qual das duas tem um defeito durante o livro. Na primeira parte, eu fiquei presa à história. Tive vontade de saber, sempre acompanhar essas irmãs. Aí quando chega na segunda parte, o autor já foi para um outro tipo de narrativa. Ele já estava mais preocupado em defender as pautas sociais, né? São desse conteúdo. Então, vai falar de feminismo, fala da lida com a terra, fala dos poceiros, fala de fazendeiros que têm terra, mas não usam, fala de como eles se tornam parte da terra, fala um pouco das pessoas que são líderes, e eles crescem dentro da comunidade como líderes espirituais, líderes religiosos, e também toda essa questão para a segunda parte. Na terceira parte é que eu fiquei um pouco decepcionada. A narrativa se torna um pouco confusa, se torna maçante. Ele tenta colocar um pouquinho de mistério também, bastante mistério, mas não é um mistério assim de suspense, é um mistério charadas, é um espírito que tá ali, que vê as coisas de fora, que vive muito tempo e que resolve contar se intrometer na vida da família e contar esse pedaço da vida que é ela que define, de uma certa forma, o desfecho dessa família. A minha nota para esse livro seria o quê? Com uma nota do meu livro, 8,5. A história começa boa, ela tem um desenvolvimento bom. Como leitor, ele é fácil de ler, maduro, bem escrito. É uma história que seria ótima guardar assim na sua estante para você reler, se não fosse o final. Se não fosse o final, ele estaria no meu hall de literatura, assim, que eu releria, que eu diria assim, sim, é um clássico que eu gosto, tá? Sim, ela é considerada um clássico, mas eu não gostei. E é isso, fica 8,5 porque é um clássico, mas realmente não entrou para o meu hall de livros preferidos. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir, por ter essa paciência. E ficaremos aguardando qual é o próximo livro que eu vou fazer uma resenha, que é um por mês, tá? Beijos!